vez. Ele é o Rei. Ele é o dono do seu coração. Ele é o dono da sua vida. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. É com alegria. É com alegria que eu estou aqui nesta manhã, incumbida de trazer a palavra do Senhor, o estudo da palavra. E nós vamos dar aí continuidade naquilo que o pastor tem ensinado, que é a dureza de coração e suas consequências. Vamos aprender um pouco mais nesta manhã. Com certeza vamos rever coisas que o pastor Renato já falou, que a irmã Rose também trouxe aqui naquele dia. Creio que Deus acrescentará o conhecimento ao seu coração. Nós vamos abrir a Bíblia daqui a pouco, mas eu quero dar uma introdução. Nós temos aprendido, como eu já falei, sobre a dureza do coração e o quanto isso traz terríveis consequências sobre as nossas vidas. E voltando um pouco mais, para entender um pouco mais acerca da dureza do coração, quando nós nascemos como pecadores, nós temos em nós um coração totalmente endurecido, um coração de pedra, ou seja, um coração totalmente pecador, inclinado para o mal, insensível às coisas de Deus. Somos injustos, não entendemos nada sobre Deus, não desejamos buscar a Deus, somos totalmente inúteis, não fazemos o bem, não há no nosso coração o temor de Deus, não conhecemos o caminho de paz. Enfim, o pecado está em nós, estamos totalmente entregues ao pecado e a nós mesmos, escravos do pecado. O mundo tem domínio sobre nós, as trevas estão sobre a nossa vida, estamos totalmente longe de Deus. Essa é a condição de cada um de nós quando nascemos, pecadores. Estamos longe de Deus, afastados de Deus, com o coração de pedra. Você lê um pouco do que eu falei aqui, lá em Romanos 3, a partir do versículo 10. E olhando para nós, em nós não há nada que possamos fazer para resolver o problema do pecado. Não há no ser humano nenhum sentimento, nenhum desejo, nenhuma vontade, nada do que o ser humano possa fazer vai transformar essa condição do seu coração. O ser humano por si só não pode ter um coração transformado, não vai querer buscar a Deus, não vai querer se aproximar de Deus, não vai querer ser sensível às coisas de Deus, porque ele está com o seu coração petrificado, ele está morto espiritualmente, está longe de Deus. Só Deus pode tirar esse coração de pedra e nos dar um novo coração. E isso está escrito em Ezequiel 36, 26 e 27, que diz assim: eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A nova aliança, só Deus pode mudar a condição do coração humano. Só Deus pode fazer algo. E é necessário que haja um agir sobrenatural de Deus em nosso coração. Algo radical precisa acontecer. Não pode ser algo paliativo. Não pode ser uma maquiagem no nosso coração, que mostre talvez uma beleza ali na hora, uma transformação na hora, tira as manchas, apaga as impurezas, algo paliativo. Não, não pode ser algo paliativo, não pode ser uma maquiagem no coração. É necessário um agir sobrenatural, aonde Deus tira, arranca esse coração de pedra e nos dá um coração de carne. E quando isso acontece nas nossas vidas? Acontece no momento em que nascemos de novo. Quando somos regenerados e justificados pelo Espírito Santo. Quando por sua graça irresistível Deus nos atrai
E nós reconhecemos assim pelo Espírito nossa condição de pecadores, que precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus. E agora, pela justiça de Cristo conquistada na cruz, aplicada a nós pelo Espírito Santo, somos vivificados. Nascemos de novo, voltamos a viver. Agora o coração de pedra foi arrancado e foi colocado um coração de carne. Antes estávamos mortos em ofensas e pecados, e agora vivificados e com um novo coração, estamos na presença de Deus, somos nova criatura, somos filhos. Aleluia! E agora, tendo um coração de carne, tendo nascido de novo pelo Espírito Santo, e pelo Espírito Santo em nós, temos uma nova disposição em nosso coração, que é de seguir a palavra de Deus. Agora nós ouvimos e obedecemos o que Deus nos fala pelo seu Espírito, através da sua palavra. Agora, tendo nascido de novo, tendo um novo coração, vivemos em novidade de vida. Agora, pelo Espírito Santo que está em nós, passamos a ansiar por Deus. Passamos a desejar por Deus. Agora, amamos a sua palavra. Agora, tendo nascido de novo, nós desejamos a Deus, desejamos por sua presença. Agora, nascidos de novo, com o coração de carne, contamos as horas para estar no culto. Nós vamos à EBD, nós vamos no culto à noite, culto de quarta-feira, participamos de tudo quanto é evento que tem na igreja, porque nós ansiamos por Deus. Nós desejamos ouvir a pregação, e quando ouvimos, nossa vida é cheia, e desejamos a cada dia mais a presença de Deus. Quando nascemos de novo, quando nos convertemos, ansiamos pelo Pai. E a cada dia uma nova descoberta, uma nova experiência. Eu queria convidar você que se lembrasse do dia que você se converteu. Dos momentos que você experimentou, as primeiras horas de convertido, o que você experimentou? O enchimento do Espírito, o batismo no Espírito. Quem sabe receber um dom ali naquele momento. E agora, tendo nascido de novo, recém-convertido, você não perde um culto. Você deseja e anseia por Deus. Você vai se descobrindo como um bebê que vai crescendo, que vai amadurecendo, que vai se tornando um jovem. Primeiro um pré-adolescente, adolescente jovem. E você vai caminhando na presença de Deus. Eu me lembro muito bem do dia que me converti. Do dia que eu ouvi a palavra e impelida pelo Espírito Santo, uma atração ao qual eu não pude resistir. Quando eu via, eu já estava lá na frente, entregando a minha vida a Cristo. Ainda não conhecia, não sabia como me comportar, não sabia como orar, não sabia como me vestir, mas o tempo foi passando, o Espírito Santo foi agindo na minha vida, foi me enchendo do seu amor, foi tirando de mim toda a impureza, todo o pecado, foi transformando a minha vida, e quanto mais eu estava na presença de Deus, mais eu queria estar, e eu sei que com você foi assim também. Você se lembra dos primeiros momentos que você teve na presença de Deus, os primeiros choros, as primeiras experiências, e era tudo maravilhoso. Você queria sair por todo lugar pregando a palavra de Deus. Você ansiava pelo Pai. Eu me lembro que um tempo depois que eu me converti, quando eu entrei no culto, a presença de Deus era tão forte, me tomou de tal maneira, e aquela menina tímida que não tinha facilidade para falar, para se expressar diante das pessoas, que vivia acuada, que vivia em sofrimento, em depressão e angústia, de repente, no meio do culto, no meio dos louvores, levanta as mãos para os céus e começou a gritar: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Tamanha era a presença de Deus em minha vida e a satisfação de conhecê-lo. E você se lembra desses momentos que você passou também na presença do Pai.
E tudo isso é tão maravilhoso. E deve ser assim até o fim das nossas vidas, com Cristo. Até Ele nos recolher ou até a sua volta. A nossa comunhão com Cristo, as nossas experiências com o Senhor, elas têm que crescer, elas têm que avançar. Assim como uma criança cresce e a cada dia mais tem mais conhecimento, aprende novas coisas, aprende a ser menos dependente dos pais e mais de si mesma, mas isso não acontece conosco, porque aprendemos a cada dia com Deus ser menos dependente de nós e mais dependente do Pai. Cheios do Espírito, caminhando em santidade, tendo experiências. Agora, aquele que estava no banco só recebendo, vai começar a fazer a obra, vai discipular, vai visitar, vai orar pelos enfermos, vai executar o ID de Jesus, vai ser bênção na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. E isso tem que ser por toda a nossa caminhada. É claro que com o tempo, através da maturidade, das experiências, nós vamos descobrindo que nem tudo são flores, que a cada dia nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Que o caminho é estreito, que as lutas, as perseguições e os sofrimentos vêm. Vamos chorar, vamos sofrer, vamos ser perseguidos, vão ter afrontas contra nós, vamos enfrentar muitas dificuldades durante o caminho, vamos perder pessoas, vamos ter enfermidade, vamos ter falta de alguma coisa que gostaríamos muito, enfim, sonhos frustrados, muitas coisas podem acontecer nessa caminhada. O caminho é estreito, as perseguições e os sofrimentos vêm, mas tudo isso só deve nos aproximar ainda mais do Pai, de Deus, por sabermos que em todo o tempo Ele está conosco e que nada pode nos separar do seu amor. E assim devemos viver com Ele em plenitude, aqui nesta terra e depois eternamente ao seu lado. Na nossa caminhada, no nosso trajeto cristão, diante das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades, temos que nos aproximar mais do Pai. Temos que estar ainda mais sensível à sua voz, obedecendo a sua palavra, executando a sua vontade, orando, buscando, nos entregando com o nosso coração quebrantado, sendo moldado pelo Senhor. Mas, infelizmente, algo diferente disso pode acontecer em nossas vidas. E ao invés de, em nossa caminhada cristã, irmos nos tornando mais íntimos de Deus, vivendo em plenitude tudo aquilo que o Pai tem para nós e que Ele quer para nós, tendo nosso coração a cada dia mais transformado por Ele, podemos, por vários motivos, ir nos afastando do Pai, a cada dia, ao ponto de chegar um momento que o nosso coração se torne novamente insensível às coisas de Deus e ir se endurecendo com o tempo. É claro que o nosso coração, ele não se tornará endurecido como era quando não tínhamos a Cristo, quando ainda não havíamos nascido de novo. O nosso coração não se tornará em pedra como era antes de nascermos de novo, ao ponto de nos tornar tão insensíveis que isso nos leve a perder a salvação. Não, não é isso, nós nunca perderemos a salvação. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas podemos endurecer o nosso coração com o tempo, seja por vários motivos. Ou o sofrimento vem, a situação difícil vem, e isso vai nos afastando de Deus, achando que Deus não está mais conosco, e vamos endurecendo o nosso coração, deixando de buscar, deixando de crer. Alguém faz uma maldade conosco, nos ofende, nos trai, faz algo que transtorna o nosso coração, e isso vai nos endurecendo, vai nos levando a nos afastar de Deus, endurecendo o nosso coração. Nos tornamos rebeldes, teimosos, e não fazemos o que a palavra de Deus nos ensina. Os princípios da palavra não são mais aplicados à nossa vida. Existem muitos motivos que podem nos levar a endurecer em nosso coração.
E com o nosso coração endurecido, nos tornamos rebeldes e perdemos o contato com Deus, entrando assim num declínio espiritual. Vamos, pouco a pouco, deixando de orar, deixando de congregar, deixando de ler a palavra, deixando de perseverar. Deixamos de lado tudo aquilo que se relaciona com Deus, com o seu reino. E às vezes, coisas básicas da nossa fé, da nossa vida cristã, deixam de ser feitas por nós, como oração, leitura da palavra, liberação do perdão sobre alguém. Agora, com o nosso coração endurecido, estamos longe, não estamos mais sensíveis a Deus, não damos mais ouvidos a Deus, nos tornamos pedras espirituais, sem nenhum impulso espiritual em nossa vida. E muitas das vezes, passamos a viver uma vida religiosa, com formas religiosas externas, e demonstramos estar bem externamente, mas por dentro estamos mortos espiritualmente. Cumprimos os rituais, vamos à igreja, vamos à IBD, vamos nas reuniões de oração, chegamos aqui, aplaudimos, conhecemos as letras dos louvores, oramos junto com os irmãos, demonstrando uma falsa espiritualidade, uma falsa vida com Deus, uma falsa vida cheia do Espírito. Mas quando chegamos da porta para fora, é que sabem verdadeiramente quem somos no nosso interior e sabem que estamos mortos espiritualmente. E com isso, muitos, no decorrer da sua vida cristã, acabam se desviando da presença do Pai. Se decepcionou com alguém, se decepcionou com uma autoridade espiritual, viu que dentro da igreja tem pessoas que fazem coisas erradas, tirou o seu foco do Pai e colocou os seus olhos nas pessoas. O seu coração, com o tempo, foi se endurecendo. Mágoas, ressentimentos, problemas diversos. E essa pessoa chega num ponto em que se desvia. E ela sofre as consequências do seu afastamento com Deus. É claro que um dia, nem que seja no seu último suspiro, se essa pessoa realmente nasceu de novo e é convertida, ela voltará para o Pai, para os braços do Pai, e viverá com Ele eternamente. Mas enquanto ela estiver nessa terra, afastada do Pai, ela vai sofrer, ela vai colher aquilo que plantou, ela vai sofrer as consequências do seu coração endurecido. Daquilo que ela decidiu de forma errada, que foi estar longe do Pai, ela vai ter sofrimento e dor que não eram necessários ela viver. E não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que o nosso coração se endureça. Seja por qual motivo for, não importa o motivo, não importa o que aconteceu conosco, Deus não quer que endureçamos o nosso coração. Ele quer que tenhamos um coração quebrantado, contrito, sensível a Ele. O Pai quer que vençamos todas as coisas, porque Ele nos traz a vitória mediante Cristo. Ele quer que perseveremos, que oremos, que busquemos a sua face, que vençamos todas as dificuldades e estejamos em comunhão, em intimidade com Ele. Com o nosso coração aberto, com o nosso coração contrito, com o nosso coração sensível a Ele, sensível à sua voz, sensível ao seu chamado, sensível à sua palavra, ao Espírito Santo. E agora eu quero que você abra lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 15 a 19. Hebreus 3, foi o mesmo versículo que o pastor leu domingo passado. Hebreus 3, 15 a 19. Amém? Diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos?
Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui o autor aos Hebreus identifica a experiência do povo de Israel no deserto como um notável exemplo de rebeldia e coração endurecido contra Deus. E ele cita de forma específica aí a experiência do povo lá em Êxodo 17, versículos de 1 a 7. Quando o povo tenta ao Senhor e murmura por falta de água. Moisés dá até o nome daquele local em que aquilo aconteceu, de Massá e Meribá, que significa prova e contenda. Lá eles tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aí o autor aos Hebreus utiliza de uma experiência errada do povo de Israel para alertar e advertir aqueles irmãos: não endureçais o vosso coração. E ele diz isso, a palavra nos ensina isso, porque esse não é o desejo de Deus para nós. Deus não quer que endureçamos o nosso coração e nos tornemos insensíveis a Ele, a tudo que condiz a Tua palavra, que diz respeito à Sua palavra, a Ele. Deus deseja que estejamos em Sua presença, vivendo em plenitude, sendo instrumento em Suas mãos, te obedecendo, executando a sua vontade e preparados para quando Jesus voltar. Esse é o desejo de Deus. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. E um dos episódios também que o autor cita aí, nesse texto, nós vamos estudar agora, para acompanhar como que foi um desses episódios onde o povo de Israel endureceu o seu coração. E quais foram as consequências que eles sofreram por decorrência disso. Agora, abra aí. Só um minuto, irmãos. Números 13. A partir do versículo 1. Números 13, a partir do versículo 1. Amém? O povo de Israel, depois de sair do Egito, começou a sua jornada rumo à terra prometida, que Deus tinha para eles. Uma terra que Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência. Deus prometeu que daria a eles esta terra e que Israel, na sua terra, seria uma bênção para todas as nações. O povo, em sua caminhada, já havia visto os diversos milagres que Deus havia feito no Egito e também no deserto. Já havia recebido as leis e agora estava acampado no deserto de Parã, fazendo os preparativos para invadir a terra de Canaã. Aí os versículos de 1 a 3, vamos ler aí do capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um de seus líderes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. Então Deus chega para Moisés e diz: separa um líder de cada tribo e os envia para espiar a terra de Canaã. Para ver como é a terra de Canaã, para ver o que tem na terra de Canaã. E aí, do versículo 4 ao 15, você tem aí os nomes dos espias que foram enviados. Dos versículos 16 a 20, Moisés vai dizer a esses espias como eles deveriam espiar a terra. O que eles deveriam ver, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam procurar e observar quando chegassem lá na terra.
E dos versículos 21 a 24 do capítulo 13, diz o que eles fizeram lá, o que os espias eles fizeram lá, por onde eles foram. E no verso 23 diz assim, vamos colocar de pé agora? Vamos ler juntos o versículo 23? Vamos dar uma acordada, em nome de Jesus. Deus tem ainda muito para ministrar no seu coração. Diz assim o versículo 23, vamos ler juntos? Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Amém. Pode se sentar. No verso 26, os espias chegam, falam com Moisés e com o povo e mostram a eles o fruto da terra. Versículo 25. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Ficaram lá 40 dias, fazendo aquilo que Moisés tinha orientado. Versículo 26. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 27. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, nela verdadeiramente manam leite e mel. Olha, este é o seu fruto. Eles mostram, né? Este é o seu fruto. Mostra ali um cacho de uva, as romãs e os figos, os frutos que eles colheram naquela terra. Eles disseram para Moisés, o versículo 27, o território que nós fomos ver e espiar realmente é bom, é muito bom o território. A terra realmente mana leite e mel, ou seja, ela é fértil e frutífera. E olha aqui o seu fruto, mostram para eles o fruto da terra. Até aqui, até o versículo 27, estava tudo certo. Parecia estar tudo bom, não é verdade? Não tinha nada de problema, nada de alarmante, a terra era frutífera, manava realmente leite e mel. Só que depois, nos versículos 28 e 29, vamos ler. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Noguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. 10 daqueles espias voltaram daquela terra, demonstrando a dureza dos seus corações. Eles tiraram os olhos de Deus, das suas promessas, e olharam para as dificuldades. Agora, para eles, não valia mais a terra manar leite e mel, mas sim que seus moradores eram poderosos e que as cidades eram fortificadas. Eles não contemplaram aquela terra com o coração em Deus, crendo nas suas promessas, com os olhos da fé. Pois se assim fosse, eles já se veriam vencendo aqueles gigantes, aqueles povos hostis, aqueles inimigos. Eles se veriam ali tomando posse daquela terra e vencendo aquele aparente obstáculo intransponível. Eles ali agora, com o coração endurecido, insensíveis a Deus, já chegaram à conclusão: vamos esquecer a invasão. Olha povo, olha Moisés, olha Arão. Há muitos povos naquelas terras. Eles falam, 29. Os amalequitas habitam na terra do Noguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. Os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Está cheio de povos inimigos. Eles são poderosos, as cidades são fortificadas. Nós não vamos conseguir tomar posse dessa terra. Quando, irmãos, endurecemos o nosso coração, deixamos de contemplar com os olhos da fé aquilo que Deus tem para nós, deixamos de olhar para Deus e suas promessas e olhamos para o problema, para as dificuldades, para os obstáculos
que estão diante de nós. Quando o nosso coração está endurecido na presença do Senhor, não olhamos mais para Deus, para o seu poder, pela sua mão forte, por aquilo que Deus prometeu. Olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades e as barreiras que se colocam diante de nós. Deus prometeu que você vai cursar uma faculdade, e isso aconteceu comigo. Ganhei uma bolsa na faculdade, 100% de bolsa. Promessa de Deus que ia se cumprir na minha vida, que Deus já tinha falado que iria se cumprir. Fui lá toda feliz, fiz a matrícula, comecei a estudar, e quando as matérias vieram, os trabalhos vieram e as provas vieram, eu tirei os olhos da promessa e coloquei os olhos nos gigantes, nos inimigos e nos problemas, nas barreiras. Me vi dentro do meu quarto com um trabalho na mão para ser feito. Comecei a chorar desesperadamente e diante de Deus falei, eu não tenho capacidade para fazer essa prova. Eu não tenho capacidade para fazer uma faculdade, aonde que eu estava na cabeça de achar que eu iria me formar em uma faculdade. Isso é impossível. O Senhor prometeu, mas o Senhor estava errado, isso é impossível. Eu não tenho condições para isso. Olhei para o problema, olhei para a dificuldade e não contemplei com os olhos da fé aquilo que Deus prometeu, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu que vai entrar na terra de Canaã, não importa quem habita lá, não importa o que tem lá, Deus vai cumprir. Deus prometeu algo para você, Deus tem te levantado para fazer alguma coisa, Deus tem te abençoado, não endureça o seu coração, porque se você endurecer o seu coração, você vai tirar os olhos de Deus e vai ver os problemas. Fui lá e tranquei a faculdade. Tranquei. E tinha no meu coração que eu nunca voltaria a fazer faculdade, porque eu não era capaz de fazer. Eu, com certeza, não. Mas em Deus eu tinha capacidade. Porque é Deus que dá capacidade, que dá inteligência, que dá sabedoria, que te dá o conhecimento, que te ajuda, que te dá força para você trabalhar o dia todo, sair do trabalho, ir para a faculdade, chegar em casa, ter que estudar, ter que dar atenção para marido, para filho, e viver a sua vida, e você consegue, porque Deus é com você. E isso se aplica na sua vida, naquilo que você tem vivido. Não tire os olhos de Deus. Não veja o tamanho das dificuldades, dos obstáculos e dos problemas que estão diante de você. Olhe para o Pai. Nós devemos agir assim como Caleb, no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Caleb precisou fazer o povo se calar. Os israelitas tinham começado uma grande discussão, gritando e prestes a se rebelar contra Moisés. Caleb não olhou para o problema, para as dificuldades. Ele estava lá na terra de Canaã. Ele viu as mesmas coisas. Ele e Josué viram as mesmas coisas que os outros 10 espias. Eles viram as cidades fortificadas. Eles viram os habitantes daquele lugar, que eles também eram fortes. Mas os olhos dele estavam em Deus e em sua promessa. E ele sabia qual era a vontade de Deus e exortou para que Israel entrasse imediatamente em ação. E quando ele fala, animosamente a possuamo-la em herança, ele cita a promessa de Deus feita a Abraão, que daria a Abraão e aos seus descendentes uma terra. Ele se firmou na palavra de Deus e não naquilo que estava sendo visto pelos seus olhos naquela terra. Ele não endureceu o seu coração. E assim deve ser na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Agora, versículos 31 e 32.
Versículos 31 e 32. Os homens que com ele subiram, porém disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. No versículo 31, eles reforçam que não podem atacar, porque aquele povo era mais forte que eles. Eles se esqueceram da força e do poder do Senhor, da forma com que, através do seu braço forte, operando milagres e maravilhas, ele os havia tirado do Egito, e focaram na força do inimigo. Um coração endurecido vai te fazer esquecer da força e do poder do Senhor, e vai te fazer colocar os olhos na força do inimigo. Você vai temer o inimigo. Você vai temer aquilo que o diabo pode fazer contra a sua vida. Você deixa de contemplar a força e o poder do Senhor. Esse Deus poderoso que criou toda a existência, o mundo, as galáxias, todo o universo, com uma simples palavra. Um Deus que manda chuva, que manda sol, que criou a lua e as estrelas, que criou os mares, os peixes, toda a natureza. Um Deus que operou milagres de abrir o mar vermelho. Um Deus que se manifestava com a nuvem e uma coluna de fogo à noite e a nuvem de dia para abençoar o povo. Um Deus que havia se manifestado com aquelas 10 pragas no Egito. Ali o povo sabia como Deus era poderoso, como Deus fazia sair água da rocha, como Deus os alimentava naquele deserto com maná, com carne, quando Ele quis mandar carne, mesmo porque o povo estava murmurando. Deus Todo-Poderoso, e eles tiraram os olhos de Deus do seu poder e olharam para o inimigo. Não tire os seus olhos de Deus, do poder que Ele tem para agir. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que cura, que transforma, que abre porta, que restaura, que traz à existência o que não existe. Se você precisa de algo, não existe. Se Deus quiser, Ele traz a existência. Ele traz a existência, a sua salvação, o seu espírito no coração mais endurecido dessa face da terra. Um Deus que transforma um traficante, uma prostituta, um Saulo de Tarso, em homens de Deus. É este Deus Todo-Poderoso que transformou a sua vida, que tem te conduzido na sua jornada cristã. Não tire os olhos do poder de Deus, não olhe para o inimigo, porque o diabo está vencido. Eu não vou orar, eu não vou buscar, eu não vou orar por ninguém, eu não vou fazer a obra, estou com medo de ser atacado pelo diabo. O diabo é um cachorro que está na coleira, segurado por Cristo. Ele não pode fazer nada contra você se Deus não permitir. E mesmo que Deus permita, Deus está com você e vai te fazer sair vencedor. Ele é poderoso, Ele não mudou. A palavra de Deus diz que Deus não dorme. Sabe aquele cochilo que você gosta de tirar depois do almoço? Deus não cochila. Né, Carla? Aquele cochilo maravilhoso depois do almoço? Deus não cochila. Deus não se distrai. Ele não fica no WhatsApp, no Facebook, vendo televisão, vendo série, distraído. Aconteceu uma coisa ali com meu filho, eu não percebi. Não! Ele está atento o tempo todo. Ele é o guarda de Israel, Ele é a tua torre forte, o teu protetor. Ele é poderoso. Eles tiraram os olhos do poder de Deus e olharam para o poder do inimigo. Eles são maiores, são poderosos. Nós não conseguiremos. Mas nós não podemos agir assim. E eles continuam, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra
pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles fazem um relatório negativo da terra que tinham explorado. Agora a terra não manava mais leite e mel. Agora a terra era uma terra que devorava os seus moradores. E quando eles dizem que aquela era uma terra que devorava os seus moradores, os estudiosos têm algumas explicações para essa frase que eles disseram. Talvez eles estavam dizendo que a terra era fértil em alguns lugares, mas também tinha lugares de desertos desabitados, que havia trechos estéreis que não podiam sustentar toda aquela população de Israel, que era numerosa. Ou eles estavam dizendo que a terra vivia em confusão constante entre os povos hostis e que os filhos de Israel sempre estariam sujeitos a conflitos e tentativas de destruição, se tomassem conta da terra. Ou até mesmo eles estavam dizendo que ali havia canibalismo, o que significaria que os habitantes originais eram extremamente malignos e que nenhum povo de bom juízo gostaria de tê-los como vizinhos. Agora, a terra que Deus prometeu, que manava leite e mel, era a pior das terras. Poderia até ter canibais. E ninguém gostaria de viver naquelas terras. Seja o que for que essa fala deles representava, por trás dela estava o entendimento que o que Deus havia prometido não era tão bom assim. Deus não explicou direitinho, na visão daqueles espias, o que tinha naquela terra. Então, eles foram falar mal dela, para que acreditassem neles. Agora, a bênção que Deus prometeu não é tão bênção assim. Agora, o que Deus falou que faria, que naquele momento encheu meu coração. Nossa, eu fiquei maravilhado com a promessa de Deus. Agora não é tão bom assim, não é tão bênção assim. Porque o meu coração endureceu. Agora eu quero fazer a minha vontade, eu não quero mais fazer a vontade do Pai. Aquele esposo que eu me casei, que eu orei tanto a Deus por um varão, por uma varoa. Aí eu me casei, o começo do casamento era maravilha, era um príncipe e uma princesa. Mas agora a bênção de Deus não é tão boa assim. Eu estou vendo os defeitos dele, eu estou vendo os defeitos dela. Não é aquilo que Deus me deu lá no começo. Agora eu não quero mais, não vou lutar, agora eu vou me separar. A bênção que Deus deu não é tão boa assim. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus promete é bom. Não importa se você vai ter que conquistar de uma forma difícil, de lutas, mas o que Deus prometeu é bom. A terra de Canaã é boa. Ela mana leite e mel. Não venha colocar defeito naquilo que Deus prometeu para você, porque você não quer buscar, porque você não quer pagar o preço, porque você endureceu o seu coração, porque você não está mais sensível à voz de Deus. Não venha dizer que o chamado que Deus tem para você, o ministério que Deus falou que vai te usar, não é tão bom assim, porque você tem que orar muito, porque você tem que estudar muito a palavra, porque você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ah, não é mais tão bom assim trabalhar com crianças, são muito difíceis. Não é mais tão bom assim dar uma aula na IBD, dar uma aula para as crianças, pregar num culto jovem, dirigir uma oração. Isso não é bênção, está cheio de defeito. O coração endurecido te faz achar que aquilo que era bom de Deus para você não era mais tão bom assim. E isso não pode ser uma realidade na sua e na minha vida, no nosso coração. Tudo que Deus faz é bom. Está difícil, mas eu vou conquistar. E eu vou ver a promessa, meus olhos estarão em Deus. E aquilo vai se cumprir. A minha vida será uma vida de perseverança, de oração, de busca pela presença de Deus. Porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. É difícil, eu tenho que negar a mim mesma, eu tenho que orar, tenho que vir para o culto, que chatice, eu quero ficar em casa vendo o culto pela internet, não quero ir no culto. Não quero ter que ver meus irmãos, não quero olhar para o pastor, para ninguém.
É muito difícil, não é bênção não, só vê os defeitos. Sangue de Jesus tem poder. Isso não pode ter no nosso coração. E eles terminam sua fala dizendo: todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Anak são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes pareciam. Agora, eles não eram mais aquele povo poderoso no sentido de ter Deus em suas vidas, que saíram do Egito, que receberam ali joias, bens materiais quando saíram do Egito, saíram de lá ricos, que estava caminhando pelo deserto. Eles não eram mais esse povo corajoso, forte. Agora, aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Diante do inimigo, eles se viram como criaturas insignificantes, como gafanhotos. O coração endurecido os fez ter uma imagem distorcida de si mesmo, totalmente contrário da forma como Deus os via. Como você se vê, meu querido e minha querida irmã? Você se vê como Deus te vê? Um filho amado, querido, sacerdote, rei, menina dos olhos do Pai, vencedor, conquistador, corajoso, poderoso em Deus, capaz de realizar grandes coisas. É assim que você se vê? Como o Pai te vê? Ou você se vê como um gafanhoto, como um miserável, como alguém que nunca pode conquistar, como alguém que tomou sobre si as palavras que você ouviu em toda a sua caminhada, que você era incapaz, impotente, não consegue fazer nada, para nada presta, para nada serve? Se veja como Deus te vê. Vitorioso, erguido, abençoado, humilde na presença do Pai. Também não vai achar que você, é o melhor, bam, eu posso, eu faço, eu consigo. Não. A sua força está em Deus. Você é tudo isso, mas porque Deus te faz e te vê assim. E aqueles homens com seus corações endurecidos diante de Deus influenciaram todo o povo. Já estou caminhando para o fim. Capítulo 14. Coloque-se aí de pé, vamos ler o 14. Genivaldo, você pode pegar mais água ali para mim, por favor? Do 1 ao 4. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Vamos ler junto o versículo 4? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Pode sentar. Aqueles homens, os espias, os 10 espias, com seus corações endurecidos diante de Deus, influenciou todo o povo. Suas atitudes que refletem o seu coração endurecido, se você estiver nessa condição, tanto influenciam pessoas, como no caso dos espias terem influenciado o povo, como se deixam influenciar, pois agora você não ouve mais a voz de Deus, mas sim ouve qualquer voz que está à sua volta. Aqueles 10 espias, com o seu pensamento contrário, com seu coração endurecido, influenciou todo o povo de Israel. Cuidado, porque se você tem tido um coração endurecido, a sua visão está distorcida, você não é mais sensível a Deus e nem ao seu reino e nem nada que diz respeito a Deus. Cuidado, porque você pode estar influenciando pessoas.
Você pode estar influenciando o seu marido, você pode estar influenciando seus filhos, seus amigos, as pessoas que trabalham com você, os fazer ter uma visão distorcida de Deus. Tome cuidado. Não tenha um coração endurecido. E o outro caso que pode acontecer é você ser influenciado pelas pessoas. Você é influenciado pelo mundo. Você é influenciado pelas regras que são ditas lá fora. Você é influenciado pela forma com que se vestem lá fora, pela forma com que namoram lá fora, pela forma com que casam lá fora. Tome cuidado. Se você estiver com o coração endurecido, você está em grande perigo, você está longe de Deus. Se quebrante na presença do Senhor. A voz que você tem que ouvir é a voz do Pai. E o povo se levantou e chorou e murmurou contra Moisés e Arão. Eles não se levantaram crendo no que o Calebe tinha dito. E Josué, eles não creram no que Josué e Calebe disseram, mas sim no que os 10 espias disseram. Eles choraram, não diante de Deus em oração, em quebrantamento, mas choraram de desespero, de medo, murmuraram contra as autoridades estabelecidas por Deus e desejam ter morrido no Egito. Agora, a vida de pecado, a vida no Egito de escravidão é que era boa. Antes, se nós tivéssemos morrido lá. Agora eles se levantam contra Moisés e Arão e dizem no versículo 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha só. A autoridade estabelecida por Deus agora não vale mais nada. O pastor é que está errado, o meu líder de ministério é que está errado, o diácono é que está errado, a minha mãe, o meu pai é que estão errados. A autoridade que está sobre mim é que está errada. Eu quero fazer a minha vontade, eu vou me levantar, eu vou chorar, eu vou entrar em desespero, quem sabe até voltar para a vida que eu tinha no mundo, porque lá que era bom. Lá eu não tinha que obedecer a ninguém, lá eu fazia o que eu queria, lá não tinha pastor me dizendo o que eu tinha que fazer. Porque o que o pastor diz está na palavra. Então você está se levantando não contra a sua autoridade, mas você está se levantando contra Deus. Agora o que a minha mãe diz não é bom, meu pai não é bom. Eu quero tomar as minhas próprias decisões. Vou levantar um capitão e vou voltar para o Egito. E o capitão, nesse caso, somos nós mesmos, né? Eu vou seguir a minha vontade e vou voltar para o mundo de trevas. Meu irmão, em nome de Jesus, quebrante o seu coração na presença do Pai. Eles se levantam, não crendo no que o Calebe disse, mas sim no que os espias disseram. Aquele que tem o coração endurecido diante do problema, da má notícia, das lutas, vai se levantar em choro, mas de desespero, vai murmurar contra Deus e também contra as autoridades constituídas. E muitas das vezes vai achar que era melhor se estivesse no pecado, como eu já tinha dito anteriormente. Agora, versículos 5 e 6. Já estou terminando, irmãos. Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Moisés e Arão se prostraram em atitude de súplica a Deus, e também diante do povo, para que mudassem de atitude. E Josué e Calebe rasgam as suas vestes, exprimindo assim profunda consternação, tristeza, rebatendo o relatório negativo que tinha sido trazido pelos outros 10 espias. E essa é a postura de quem tem o coração quebrantado. Se rasga, se prostra, mas diante do Pai, diante daquilo que Deus prometeu, em nome de Jesus. Agora, versículos 7 a 9. E disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra, isso foi Josué e Calebe que disseram, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que manam leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Aleluia! Não os temais.
Essa é a atitude de um coração que não é endurecido. Você vai crer, você vai conquistar. A terra é boa. A terra é boa, ela não é ruim, não, ela é boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar, Ele nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Não sejam rebeldes. Ainda chama o povo à realidade. Você que tem um coração quebrantado e contrito, vai chamar o povo à realidade. Vai clamar a Deus, vai se colocar diante das pessoas endurecidas, desobedientes, e vai buscar chamá-los novamente para o Pai. Você vai ser instrumento nas mãos do Senhor. E agora Deus vem e age, versículo 10 e 11. Toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Olha, o povo se levantou de uma tal maneira que queriam apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? 12 também. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Então Moisés, dos versículos 13 a 19, clama a Deus pelo povo e sua intercessão tem êxito. A ira de Deus se desvia e o povo de Israel teve a permissão de viver, mas sobre eles vem a consequência do pecado. Irmãos, nossas atitudes têm consequências e sobre eles veio a consequência do coração endurecido. Versículos 22 e 23 do capítulo 14. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Agora versículo 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. 30. Não entrareis nesta terra a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que ia acontecer com aquele povo? Qual foi a consequência da sua rebelião, do seu coração endurecido? Alguém fala para mim? Morreram no deserto. Não herdaram a terra prometida, a não ser Josué e Calebe. E algo pior ainda aconteceu com os espias, versículo 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Dos homens que foram espiar a terra, somente permaneceram vivos Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Irmãos, a consequência do coração endurecido vem. Pode ser que não venha hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, mas uma hora ela vem. O castigo veio sobre os espias e sobre o povo de Israel. Para finalizar, abra aí em Jeremias 17:10. Foi até um versículo que já vamos orar. Jeremias 17:10. O pastor até leu esse versículo também semana passada. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das tuas ações. Deus dará a você aquilo que você tem plantado, segundo as suas ações, é que você colherá. Então, se você tem tido um coração endurecido, o que você vai colher? Você vai colher coisa boa, meu irmão. Deus está falando, Deus está chamando a sua atenção, está te dando uma orientação, está falando para você mudar o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, de lidar com as pessoas. Deus está falando para você honrar
os seus pais. Deus está falando para você se comportar como um filho. Você está teimando, está se rebelando, você vai colher coisas boas, meu irmão. Você está sendo desobediente, rebelde, um filho rebelde dentro de casa, desobediente aos pais, que não honra aos pais. No seu namoro você tem pecado, você tem traído a sua esposa, o seu esposo. Tem se alimentado de pornografia, de tudo que não presta. Fala para mim se você vai colher coisas boas. Não vai. Mude a sua vida. Sozinhos nós não conseguimos, é por isso que temos em nós o Espírito Santo que nos ajuda. Clame a Ele. Rasgue o seu coração, como Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Rasgue o seu coração. Se entristeça diante dos pecados que você tem cometido. Assim, Deus vai transformar a sua realidade. E você colherá frutos de bênçãos. Não há como a palavra de Deus ser diferente. Não há. Aquilo que está na palavra vai se cumprir. E eu espero, em nome de Jesus, que você está aqui, você que está no seu lar nos acompanhando, tenha um coração quebrantado e contrito, moldável, que Deus transforma como Ele bem desejar. Fácil não é. Tem hora que é difícil, você grita, você chora, você esperneia. Mas no final, quem vai perder é você. Por isso, se coloque diante de Deus em ousadia, em contrição, em arrependimento, porque Deus quer abençoar a sua vida. Josué e Calebe herdaram a terra. Depois a Bíblia fala sobre eles. Josué foi ali o sucessor de Moisés. Calebe também foi abençoado extremamente. E Deus quer te abençoar. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar neste momento, estamos finalizando. À noite estaremos aqui novamente para cultuar ao Pai. Às 16h40 tem o estudo da classe do batismo, estudo da doutrina. Aquele que tem participado estará novamente conosco aqui. E que se coloque diante do Pai nessa hora. Se arrependa se for necessário, peça perdão. Diga para Ele: Senhor, eu tenho tido um coração endurecido, eu não tenho te obedecido nisso, mas agora eu quero mudar a minha conduta. Eu me quebranto, eu me arrependo diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Que palavra forte, tão forte para nossas vidas nesta manhã, que trazem ao nosso coração uma grande correção da nossa conduta, do nosso procedimento diante do Senhor. Senhor, olha para nós, vê se há em nós um coração endurecido, rebelde, teimoso, desobediente. Muda essa nossa condição, só o Senhor pode fazer isso por nós. Nos ajuda, nos leva ao arrependimento agora. Transforma, Pai, a nossa realidade. Nos faz obedecer a Tua voz. Nos faz, Pai, deixar de olhar para o problema, para o tamanho do problema e olhar para o Senhor. Nos faz ver que aquilo que o Senhor faz é bom, é perfeito. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E aquilo que o Senhor tem prometido para nós continua sendo bênção, continua sendo bom. Nos ajude a obedecer ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Em todas as transformações que precisamos nas nossas vidas, o nosso jeito de falar, de vestir, de tratar ao próximo, de tratar a nossa família. Nos liberta, Pai, do mal. Nos liberta da pornografia. Nos liberta, Senhor Deus, dos vícios. Nos liberta de nós mesmos e de tudo aquilo que o inimigo ainda aprisiona na nossa vida. Eu me identifico com os meus irmãos e clamo, Senhor, clamo a Tua ajuda. Quebranta o nosso coração, transforma o nosso entendimento, nos faz ser como Josué e Calebe, que olharam para o Senhor, olharam para as suas promessas, olharam para o tamanho do Teu poder, da Tua majestade, e aquilo que o Senhor prometeu, eles creram que iriam se cumprir, e se cumpriu. O Senhor fez toda aquela outra geração entrar em Israel. O povo ali perdeu a terra prometida. Os espias morreram de uma praga. Não nos deixe morrer espiritualmente, Senhor.
Traz, ó Deus, sobre o nosso coração o peso do pecado, a tristeza pelo pecado. Nos faz chorar, nos faz lamentar diante daquilo que precisamos. E não estar alegres, vivendo uma falsa espiritualidade. Demonstrando uma falsa espiritualidade na igreja, para os pastores, para os líderes. Mas só o Senhor sabe como somos no nosso secreto. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoe minha vida, abençoe a vida dos meus irmãos que estão aqui. E também todos aqueles que estão nos acompanhando em seu lar. Em nome de